Olá pessoal, boa tarde. Desculpa, tivemos aí um pequeno problema técnico, normal nesses tempos de novas conexões. A gente estava tentando aqui fazer uma transmissão via Zoom, para poder compartilhar a tela e compartilhar algumas ideias com vocês. Mas de qualquer maneira, a gente, para não delongar, peço desculpas aí pelo atraso. A gente vamos começar aqui em seguida então o nosso bate-papo, trazer para vocês algumas colocações e algumas observações acerca desse segmento que eu diria assim, a pandemia ela só acelerou algumas mudanças que já vem o tempo sinalizando para se fazer dentro desse segmento de revenda de combustíveis. Só quero um retorno para vocês, está chegando bem o som, tudo direitinho. E eu já começo aqui então a expor algumas ideias. Tudo bem, pessoal? Está chegando bem o som para vocês? Ailton, você está online, pode só me dar o ok? Só vou dar um tempinho aí porque tem pessoal entrando ainda. Ok, o som está muito bem. Bom, vou começar aqui na medida que o pessoal vai entrando, a gente retoma. A gente está falando aí então em questão a pandemia e esse aspecto da crise. Tem um dado importante que se a gente for verificar a evolução do PIB no Brasil desde 1900, desde o ano de 1900, nós tivemos aí, no mínimo a cada 10 anos, uma crise bem acentuada. É claro que essa que a gente está enfrentando agora fica um pouco diferente, porque está afetando a todos ao mesmo tempo. Então, isso nos traz uma preocupação adicional, porque como é que a gente vai se recuperar? O que vai acontecer depois de tudo isso, quando tudo isso passar? O que cada revendedor está fazendo em relação ao seu negócio? Simplesmente esperando a tempestade passar? Está pensando em alternativas de enfrentamento? Quem que está trabalhando com redução de custos? Como que está se conseguindo se posicionar? O que a gente imagina assim? Tenho conversado com os nossos clientes aqui do escritório, deixa eu me apresentar quem não conhece. Eu sou contador, tenho um empresário de contabilidade, tenho trabalho bastante com consultoria no segmento de combustíveis já há bastante tempo, com suporte a algumas redes, inclusive trabalhos junto a companhias. O que a gente verifica no segmento de combustível é que vem sofrendo já há bastante tempo com questão de preço, tributos, custos e principalmente uma mudança de comportamento de consumo, de qualidade de produto, né? A gente teve durante muito tempo, quem tem mais tempo aí no mercado, lembra lá ainda épocas de inflação,
o posto de gasolina vivia de aumento de preço, né? Bastava fazer um bom estoque antes do aumento da tabela e da noite para o dia conseguia auferir algum resultado aí simplesmente com a renovação do preço. Trabalhava com poucos produtos, né? 2 combustíveis, diesel e gasolina, depois surgiu o álcool. Aí, de repente, nos anos 90, começam a surgir com mais força a ideia das lojas de conveniência, agregando mais qualidade e algumas bandeiras agregando uma estética melhor ao posto de combustível. E o que a gente verificou? Ok, isso durante um tempo se pôde precificar, né? Algumas companhias que trabalhavam com um modelo melhor de design de posto e de atendimento tinham um preço ligeiramente mais alto do mercado. Com o crescimento das bandeiras brancas e depois com a crise de 2008, o que a gente viu? O mercado começou a abrir mão, boa parte da população abriu mão desse desconto, aliás, dessa qualidade e buscou o preço, buscando um desconto ou um preço mais em conta, porque o dinheiro estava curto. Então, assim, desde ali, essas altas de preço, a própria questão da substituição tributária, a bagunça que trouxe para o mercado, ela traz uma bagunça também na cabeça do consumidor e, de repente, quando o combustível fica caro, parece que o problema, a culpa é do dono do posto. Mas a gente aqui no Estado não se dá por conta e não comunica. Por exemplo, nós estamos hoje com uma pauta a R$ 13,90, enquanto a gasolina está na bomba a R$ 13,70. E o governo demora para alterar porque está arrecadando mais para isso. Então, assim, dentro de uma dica do que a gente pode trazer para o mercado nesse momento, no curto prazo, é como se mobiliza melhor e comunica para o seu cliente o que está acontecendo com o preço. Como a própria categoria, através do seu sindicato, consegue, com a sua força política, levar ao governo o que está se fazendo com o preço do combustível no Rio Grande do Sul e o que isso representa no preço final. Né? Quem atravessa aqui Torres e vai a Santa Catarina, a gente vê a diferença de preço, basicamente, tributo. Por outro lado, é claro que com a queda da demanda, não adianta estar preço muito barato, porque se ninguém está circulando agora com a quarentena, com o isolamento social, distanciamento social, são poucas pessoas circulando, escolas fechadas, faculdades fechadas, é menos circulação de carro, menos consumo. Então, apesar de que nos últimos dias a margem tem ficado boa para a maioria dos postos, o volume não compensa. Mas qual que fica o desafio? A gente tem que pensar no que fazer pós-pandemia. Tem muito revendedor e muitas situações que a gente, como eu me colocando como consumidor, presencio, falta qualidade no atendimento. Será que todo mundo está treinando adequadamente a sua equipe? Às vezes você chega num posto de gasolina para abastecer e pede para calibrar o pneu, o calibrador está quebrado. O que você está agregando para o seu cliente no momento do atendimento? O que o frentista está comunicando para o seu cliente no momento que ele está atendendo? Que treinamento ele recebe para isso? Qual é a imagem que você está trazendo junto ao seu consumidor? Então, assim, essas questões básicas de atendimento, ele não é um problema da pandemia. É um problema que já vem carregando há algum tempo e o setor acaba desdenhando o consumidor. E aí, com isso, é claro, num momento que você precisa de um cliente mais fidelizado, ele não aparece. Como que a gente imagina o pós-pandemia? A tendência de mercado, está vendo tendências em algumas áreas, é o foco no local, né? O consumidor se deter mais ao consumo ao redor de onde ele reside.
Então, a gente tem aí, conforme a característica de cada posto, de cada localização, de cada localidade, uma característica de consumo. Se você tem um posto em um bairro mais residencial, que serviços você pode agregar para esse seu cliente? Que serviços a sua loja de conveniência pode agregar para o cliente? Até pouco tempo, antes da lei seca e antes da questão de restrição de consumo de bebida alcoólica, posto de gasolina era ponto de encontro. Tinha uma boa margem da sua loja vendendo a bebida para o consumo local. Isso não é mais realidade e é uma realidade que dificilmente voltará. Então, o que acontece? Você tem que identificar o que o seu consumidor quer, o da sua região. Cabe fazer uma teleentrega? Cabe desempenhar um melhor papel da minha padaria junto ao público local? O posto de rodovia, qual é a atenção que eu estou dando para a higiene do banheiro? Qual é a atenção que eu estou dando para o próprio atendimento na frente de pista? Então, são esses pontos que a gente leva ao questionamento num momento de revisão de comportamento. O que a gente considera, o que a gente observa também muitas vezes? Uma falta de maior atenção na gestão, ficando preocupado somente com o combustível. E aí fica mais um ponto de reflexão. Qual é a tendência de consumo de combustível para os próximos 5, para os próximos 10 anos? Qual é a tendência de entrada de veículos com melhor relação de consumo? Não estou falando nem de motor elétrico, né? Pode ser um motor híbrido ou até mesmo motores mais eficientes, com melhor relação de consumo. Se a gente analisar, até pouco tempo, ter um automóvel que consumia fazia 10 litros 10 quilômetros por litro, hoje ele faz 14, nós temos aí uma economia de consumo de 40%. Se a frota migrar para esse perfil em 10 anos, a gente vai ter um consumo 40% menor de combustível. Logo, se você vende hoje 300 mil litros, a tendência é que com o tempo você vai vender 30%, 40% a menos por característica de consumo. Então, daí vem a necessidade de adaptação do setor. Hoje, se você tem uma revenda com menos de 300 mil litros, já tem bastante dificuldade para fechar a conta no final do mês. Se tem uma revenda com menos de 150 mil litros, provavelmente é um candidato a não conseguir mais operar. E aí, com isso, a gente pode ter uma reversão do que foi nos últimos tempos, questão de 10 anos para cá, uma abertura muito grande de novos postos. Então, daqui a pouco, o que o mercado vai fazer? Uma acomodação natural de alocação de espaço e, com isso, buscar reestruturar o tamanho do negócio. Dentro dessa reestruturação, tem uma dica importante, que é identificar qual é o tamanho do seu custo. Está bem adequado à margem que você está conseguindo praticar? O que você consegue agregar em serviço e treinar bem a sua equipe para que ele tenha mais agilidade e com menos estrutura você consiga entregar mais e melhor. Então, são esses pontos em relação à gestão de equipe, em relação à gestão de estoque e à gestão de custo, que tem que estar atento no momento, no imediato, no curto prazo. Para uma questão de médio prazo estratégias de reposição, aí a gente vai ter que pensar em coisas bem diferentes. Tem uma frase que tem um parceiro consultor que ele utiliza,
que é uma provocação bem interessante. Imagine no seu negócio algo que, se você fizer, mudaria totalmente a operação, ainda que isso seja impossível de fazer. Então vamos imaginar algo impossível, mas que mudaria a minha operação. O que seria capaz se isso não fosse impossível? É impossível pensar que num posto de combustível não pode ser que nem um supermercado, onde eu entro para comprar um refrigerante, eu posso escolher entre uma Coca-Cola, entre uma Pepsi-Cola. Por que num posto de gasolina eu sou obrigado a entrar e ter como consumir somente o combustível de uma bandeira? Daqui a pouco é um devaneio, mas é algo para pensar fora do tradicional. Imaginem o consumidor poder chegar em um revendedor, estacionar o seu carro em uma pista de um posto e poder escolher se ele quer abastecer bandeira A, bandeira B ou sem nenhuma marca. E qual é o preço que cada marca agrega na mente daquele consumidor. Então, esse é um ponto de se imaginar como que se pode reinventar esse negócio. Um outro ponto de reinvenção é exatamente a questão dos serviços. O que eu posso validar de atividade na minha pista, aonde eu agregue valor para o meu cliente? Seja levar ele para uma loja de conveniência mais adequada ao consumo da região, seja eu levar para a pista parcerias com outros segmentos. Imaginem, agora está chegando 12 de junho, Dia dos Namorados. Poderia fazer uma parceria, por exemplo, com uma floricultura e ter um ponto de venda dentro da pista? Poderia ter parcerias com outros negócios e assim em outras datas, Dia das Mães, Dia dos Pais. Então são esses tipos de operações que o revendedor vai ter que repensar. Foi-se o tempo que você vendia 3 ou 4 produtos, gerenciava esses produtos, esperava um tabelamento de preço e tudo que tinha que fazer era botar o produto à venda e repor o estoque. Infelizmente, esse tempo parece não voltar mais. A complexidade dos negócios, a complexidade das operações, a gente não vê somente no segmento de combustível. Ele está acontecendo em todos os outros segmentos. Então, fica o desafio, assim, de pensar alternativas. Não pensar somente no curto prazo, não pensar somente em soluções que vão resolver o problema hoje e amanhã vem uma outra pandemia ou vem uma outra crise e eu não vou estar preparado de novo. Tem algumas coisas mais complexas e mais polêmicas, mas que também se abre a discussão, né? Como a própria característica que tem no Brasil do atendimento por frentista. Será o frentista hoje o que era ascensorista de elevador no passado? São figuras que desapareceram, a gente vai se adaptar, o consumidor no Brasil vai se adaptar a ter uma bomba de autoatendimento, como é na Europa, como é nos Estados Unidos? O quanto representa o custo de um empregado em uma operação? E, por outro lado, claro, o problema social que isso traz em relação ao desemprego de uma categoria que tem aí bastante ocupação em postos de combustíveis. Mas, enfim, chegou o momento assim de a gente repensar as estruturas. Repensar as estruturas passa por repensar normas, passa por repensar a influência que o Estado tem dentro do negócio e, se a gente for falar do ponto de vista do empregado, da proteção de pessoas, um dos argumentos de quem defende a manutenção do frentista é que abastecer é algo muito perigoso e aí o consumidor vai estar exposto a produtos cancerígenos, vai estar expondo a sua saúde.
curioso, né? Um colaborador pode ficar 8 horas por dia exposto ao risco, expor a sua saúde ao risco. O consumidor, por 5 minutos durante um abastecimento, em média, uma vez a cada 10 dias, vai ter mais risco do que alguém exposto a esse risco diário. Então, assim, são pontos de discussão que a gente está vendo em outros segmentos, né? Como agora mesmo a parte de cobradores de ônibus. Ele é uma função necessária, é uma função social, a atividade da empresa compensa aquele custo, e aí volta então para o segmento de combustível. A margem de combustível, a margem de preço praticada, o preço praticado ao consumidor, o quanto o governo cobra de impostos em cima disso, permite ter uma estrutura de custo tão caro? Então, não temos resposta para isso ainda, mas sem dúvida é um debate que precisa ser retomado. Assim como o próprio debate em relação à forma de gestão do posto de gasolina na parte administrativa. Hoje a gente tem alguns operadores que têm 1, 2, 3 a 5 unidades, né, 5 estabelecimentos. Ele consegue centralizar a gestão em um único escritório e ali fazer todo compras, todo contas a pagar, e muitas vezes reclama do espaço que é apertado, e realmente é no escritório do posto, e daqui a pouco vem uma pandemia e o funcionário não pode trabalhar e ele descobre que ele consegue trabalhar via remoto. Então, que atividades administrativas também podem ser feitas via remoto, aonde vai estar melhorando a qualidade de vida do colaborador, a partir do trabalho que ele vai executar em casa e não perder mais tempo em transporte público, e vai diminuir o custo para o empregado, né? Vai melhorar a qualidade de vida do empregado, e vai diminuir o custo do empregador em relação ao vale transporte e em relação à própria produtividade. Então, são desafios que a gente tem dentro da gestão, que precisa usar a tecnologia aonde é possível e tentar, aonde não é possível incrementar com tecnologia, usar a qualidade do serviço. Aliás, esse é o ponto que tecnologia não substitui. O calor humano de um atendimento, o calor humano de um serviço bem prestado, a tecnologia não substitui. Então, quem sabe um meio termo, o cliente poder ter a opção de ter uma bomba de self-service e uma bomba de atendimento. Aquele que quer ter o atendimento vai pagar um pouquinho mais caro, mas vai contratar pelo serviço. Então, são pontos de discussão que tem que se aproveitar esse momento de tanta mudança dentro das características de consumo, de tanta mudança dentro das relações, seja de trabalho, seja das relações comerciais, para trazer esses pontos à discussão. Né? Vamos relembrar aqui. Discutir com o governo e informar a população o que realmente acontece com a precificação do combustível no Brasil, em especial aqui no Rio Grande do Sul. O que significa um preço de pauta e quanto ele impacta no preço que o consumidor está pagando lá no final. O quanto isso é comunicado para o consumidor. A gente vê que várias pressões funcionam. E quanto menos regulamentação tiver, melhor a própria economia consegue funcionar e a concorrência vai tratando de acomodar esse comportamento e representando, no final das contas, um preço menor para o consumidor. Então, aspecto governo, aspecto imposto. Atendimento. Vale trazer a discussão polêmica, não estou dizendo que ela é boa para todos os aspectos, ela tem um lado negativo, bem importante, que é uma questão de desemprego,
Mas, assim, as profissões precisam evoluir, os atendimentos precisam evoluir. A tecnologia, ela é um caminho sem volta. A gente não pode querer barrar em uma regulamentação, como chegou a ter no passado aqui no Brasil, um deputado que criou uma lei que queria proibir, ou era um projeto de lei que ele queria proibir o uso de computadores nos órgãos públicos, porque ia tirar o trabalho da datilógrafa. Datilógrafa é algo que o mercado engoliu, não existe mais. Então, são essas adaptações de mercado e que impactam em custo que a gente precisa repensar enquanto negócio, precisa repensar enquanto oportunidade para discutir e reinventar o seu negócio. Mix de produto. A questão de trabalhar o combustível, a gasolina aditivada, que tem uma margem melhor, de novo, numa crise é um pouco mais difícil de trabalhar esse aspecto, porque o consumidor vai buscar o preço. Mas passando dele, comunicando adequadamente os benefícios que um combustível de melhor qualidade ou com menor impureza traz para o dia a dia do consumidor, vai ter uma parcela que vai estar disposta a pagar esse preço. Então, ficar atento aos nichos de consumo também é um ponto de observação muito importante nessa fase pós-pandemia. Seja o nicho, como falei antes, do consumidor local, seja o nicho de pessoas dispostas a pagar um preço mais baixo. Tem mercado para todos. Tem mercado para aquele que quer pagar o preço baixo, tem mercado para aquele que quer pagar pelo serviço, pela qualidade. O que a gente não pode é ficar refém de regras que deixa o cliente sem opção, né? Ele não tem a opção de fazer um autoatendimento e pagar mais barato por isso, porque tem uma regra que diz que não pode fazer o autoatendimento. Até onde a categoria está mobilizada para trazer essa discussão novamente, se fazer presente nessa discussão. Em relação à qualidade do serviço, o treinamento, isso é o básico, né? Só que, de novo, a gente vê muitos operadores, isso não somente em postos de combustível, a gente vê em outros segmentos, o colaborador ali na ponta, ou por falta de treinamento, ou por falta de motivação, ele não faz o básico. E, por vezes, o próprio empresário não está fazendo o básico dentro da sua operação. É inadmissível um posto de gasolina, um posto de combustível, não ter um calibrador funcionando adequadamente. É o complemento que ele faz, é o momento que ele faz presente um serviço adicional para o cliente. Eu mesmo já deparei em situações de parar para abastecer e a cara que o frentista faz quando você pede para ele calibrar, parece que ele vai te dar uma porrada porque você fez o pedido para ele calibrar o seu pneu. Tamanha a má vontade. Essa má vontade decorre de uma desmotivação. Identificar essa desmotivação dentro da sua equipe é um trabalho do gestor. Tem que estar presente, entender o que está levando esse empregado a não atender bem o seu cliente. Se a gente for falar em termos de salário médio de varejo, um posto de gasolina paga, na média, melhor, por exemplo, de uma loja de atividade de comércio. Então, questão salarial, ainda que não seja, obviamente, nenhum salário maravilhoso, mas ele é da média do mercado, do segmento para cima, do segmento varejo. Então, muitas vezes, o gestor acaba ficando distante da sua equipe, fica distante da pista e não entende o que o consumidor está reclamando ou está buscando quando ele passa pelo seu estabelecimento. Então, assim, jogar a desculpa que está tudo ruim agora porque tem uma pandemia e que vai melhorar é muito arriscado ter esse comportamento. Tem que imaginar que
crises acontecem, mais fortes ou menos fortes, e a gente nunca está preparado para elas. O que a gente precisa? O que é preparado? Uma maneira agora, quem está enfrentando, é segurar a caixa, garantir o caixa. Tá bem, mas como é que eu vou garantir caixa se eu já vinha com uma operação ruim, eu estava com meu cartão de crédito todo antecipado e eu não tenho mais como pegar recurso? Então veja, o problema não era a pandemia, o problema você já vinha na operação antes da pandemia. Então o que tem que aproveitar agora é repensar o modelo de gestão, reavaliar o porte do seu negócio e adequar o seu custo ao seu porte e com um grande desafio, mesmo adequando esse custo, não deixando de lado a atenção à qualidade do atendimento, a qualidade do serviço. Esse capricho, ele não tem um custo adicional. É um capricho, é um custo de esforço. Mas financeiramente falando, o salário que paga para um mau frentista é o mesmo que paga para um bom frentista. A diferença está na motivação e na maneira que você tem o tratamento com esse colaborador e a maneira que ele vai replicar esse tratamento para o seu cliente. Então, assim, seja transparente com o seu colaborador, esteja presente na pista com ele, não perca, porque às vezes a gente vê alguns operadores que perdem muito tempo em retaguarda e delega totalmente a pista e perde aquele contato com o seu cliente. Isso vai fazendo um distanciamento. Claro, quando a gente fala em redes, a rede, como é que multiplica isso? Através de um bom gerente, um gerente que consiga replicar o que a sua empresa, a sua bandeira, ou se não tem bandeira, a sua marca, né? Porque mesmo sendo um posto não embandeirado, carrega lá um nome, carrega a sua razão social ali em cima. O que essa razão social, o que esse ponto de atendimento está oferecendo para o seu consumidor e como que o colaborador está levando essa informação e essa qualidade de atendimento para o cliente. Então, assim, basicamente, qualidade de atendimento é imprescindível em qualquer momento de qualquer negócio. E agora, nesse momento de crise, a maneira mais rápida de sair é justamente exercitando essa qualidade e exercitando a empatia. Como que eu vou ter a empatia com o meu cliente, me voltar para o consumidor e fazer com que ele seja o máximo de fiel ao meu ponto de venda. Então, pessoal, assim, basicamente, em termos de colocações, é isso que eu queria trazer para vocês. A gente ficou hoje um pouco prejudicado em relação de eu não conseguir fazer o compartilhamento aí do Zoom, nessa questão técnica, mas a gente pode combinar uma próxima live com o pessoal e aí fazer melhor estruturado e discutir com vocês alguns pontos dessas questões polêmicas aí, ou ideias talvez um pouco polêmicas, mas necessárias de serem discutidas. Fica uma dica assim também para vocês. Tem um livro, já tem um certo tempo que ele existe, hoje existe até um filme no YouTube, que é Quem Mexeu no Meu Queijo. É uma historinha curta, bem interessante, sobre o comportamento humano, né, que está acostumado a uma zona de conforto e vai todo dia buscar o queijo no mesmo local. E um dia chega lá, o queijo não está mais lá e aí, de repente, entra em pânico, né? O ramo, o varejo de combustível, ele vem sofrendo um revés há bastante tempo, concorrência desleal, uma série de fatores que influenciam numa dificuldade de desempenho, de resultado e de desempenho operacional. Mas isso não pode servir de desculpa e de comodidade, muito pelo contrário. Aí é que a gente tem que exercitar a resiliência
e buscar o aperfeiçoamento através de treinamento, através de reciclagem e principalmente através de reinvenção. Reinventar a forma de se relacionar com o seu consumidor, seja através do posto, seja através de uma troca de óleo, seja através da loja de conveniência ou de qualquer outro serviço que você puder agregar a seu ponto de venda. Pessoal, é isso que eu tenho para colocar para vocês. Fico à disposição para eventuais perguntas ou comentários que vocês queiram fazer e espero encontrá-los em uma outra live de uma maneira mais tranquila e previamente estruturada para poder apresentar então alguns dados e algumas ferramentas de gestão que podem auxiliar principalmente na gestão de caixa e como que vocês conseguem aí superar esse momento de dificuldade aonde o caixa é o que mais a gente sofre aí para conseguir chegar no final do mês e honrar os compromissos. Então, pessoal, mais uma vez agradeço vocês e peço desculpa aí do atraso que a gente teve e de não conseguir ser tão enfático aqui em alguns pontos, mas fico à disposição de vocês para uma apresentação novamente com um formato mais produtivo para todos nós. Um abraço a todos e obrigado pela participação.